Fala galera, mais um podcast, JMcast aqui, temporada de verão. A gente nesse belo cenário, trazendo um conteúdo muito valioso para você que é empresário, para você que é contador, para você que é tributarista, para você que quer entender ferramentas do seu negócio para fazer com que ele cresça de forma sustentável, exponencial. E hoje eu estou aqui com um cara que ele tem resultados. Ele é empresário, ele é contador, ele é influenciador, ou seja, ele movimenta as redes sociais, sempre trazendo insights, sempre trazendo trajetória dele, e ele tem um viés muito forte no planejamento tributário para o comércio em geral, mas também focado em supermercado, em depósito de materiais de construção e farmácias também. Eu quero convidar esse cara para estar aqui hoje comigo, para entregar conteúdo para vocês. Ele que está com a gente no Fire Club, é um dos sócios do Fire Club e é meu amigo, é um cara que agrega demais na região de Minas Gerais e trabalha também com todo o Brasil. Uma salva de palmas para ele com muita energia, Flávio Borges! Uhul! Valeu, Johnny, obrigado pela oportunidade, de estar aqui participando com você nesse podcast, trazendo conhecimento aqui para o nosso público, que é incomum, que é o público do empresário. E também os contadores, também que vão assistir, vão aprender muito com a gente aqui, eu tenho certeza disso. Muito legal, cara, porque a gente se conheceu há pouco tempo, mas a gente já criou um relacionamento muito bacana, Sim. Muito legal. E você é um agente de transformação do mercado contábil. Eu vejo que você posta bastante coisa, conteúdo, você posta frase, Sim. Você endossa vários profissionais, contadores que estão ali com você, trazendo conteúdo também. E é tão importante a gente ter pessoas assim, espalhando e transbordando esse Sim. conhecimento. Isso é muito importante para a gente. É bom que a gente tenha essas pessoas. Como que você vê, antes da gente falar do seu foco, como que você vê esse posicionamento na rede social e esse impacto na vida do próximo? A questão da rede social, como influenciador, é a gente levar conhecimento, tanto para empresário quanto para contadores que querem fazer a diferença no mercado. Até mesmo porque a gente entende que vários profissionais, ou vários empresários, não estão ainda preparados. Eu sempre falo em minhas palestras, no próprio podcast que a gente fala lá, o Contador Conceito, que existe muito empresário amador. E a gente precisa de transformar a visão desses empresários, para que eles venham se tornar, de fato, empresários profissionais. Não existe hoje um curso, não existe hoje algo que prepare esse empresário para o mercado. Muito desses empresários, eles vêm no plano Cara e Coragem, que eu falo sempre nas palestras, que é o plano CC, plano Cara e Coragem. Cara e Coragem. O cara começa ali no empreendedorismo, sem ter se preparado antes. O cara é um bom vendedor, trabalhou dentro de um depósito de material de construção, entendeu a sistemática de como comprar, de como vender, mas não entende nada sobre gestão de pessoas, gestão estratégica para como vender, precificar. E isso faz toda a diferença quando a pessoa entende que é possível gerar mais resultado, porque abrir um negócio não é só falar sobre faturamento, mas é sobre lucrar. Não é sobre o negócio, mas é sobre lucrar. Eu sempre uso essa frase no podcast, que não é sobre negócio, não é só simplesmente faturar mais, é sobre lucrar mais, seja, é sobre ter mais resultado. Não é sobre negócio, não é até sobre a própria empresa, não é sobre a própria contabilidade, é sobre a lucratividade, Justamente. O lucro é muito importante. E o seu trabalho de influenciador é um trabalho que vem sendo consistente. Eu vejo que você está sempre ali postando, Sim. sempre demonstrando. Antes da gente falar do trabalho de influenciador e da metodologia, eu quero pedir uma força para o pessoal que está aqui. O recado que eu quero dar é assim, para você estar aqui presente nesse podcast, porque o Flávio, ele tem muito conteúdo. Então, se inscreve no canal, compartilha, deixa o seu like, comenta para fortalecer, para esse conteúdo ser mais relevante. Você que é empresário, você que é contador, você que está ali na região de Minas Gerais ou até no Brasil todo, mas você que se conecta com uma pessoa que entrega conteúdo, que é influenciador, que trabalha planejamento tributário, que tem alguma afinidade com essas habilidades que o Flávio tem, manda esse podcast para mais pessoas que eu tenho certeza que a vida delas poderão ser transformadas com um insight, a partir desse insight, uma nova decisão. Flavião, como é que se mantém tão constante na rede social? Porque muita gente desanima, quando faz rede social. Quais são os desafios da rede social? É questão da própria constância, como você já disse. A constância é ela que é o segredo para poder se manter engajado. Responder os comentários, manter sempre a conversa em dia ali com quem te segue, Isso é fundamental para poder fazer a coisa acontecer.
O meu Instagram, quando eu comecei a movimentar ele em 2023, em novembro de 2023, tinha somente 3 mil seguidores, aproximadamente 3 mil seguidores. Novembro de 2023. Nossa, é muito recente. Muito recente. Hoje nós temos aí mais de 222 mil geradores de riquezas que seguem a gente lá, fazendo negócios, aprendendo a como fazer negócio, a como abrir uma empresa, como começar certo o negócio, né? Como eu falei, porque muitos começam no plano cara e coragem, sem conhecer nada, e conhecendo conteúdos que são relevantes e também motivacionais, que não permitem com que ele desista nos primeiros desafios. Isso é fundamental para que o empresário seja bem-sucedido. Eu vejo que a motivação baliza muito a vida do empresário e você posta muita coisa, né, de motivação, frases, coisas que realmente o público gosta, não gosta? Sim. A maior parte da interação vem através dos reels, né, que gera ali aquele engajamento maior, principalmente de motivação. Hoje o meu foco sempre, principalmente nas redes sociais, eu falo muito sobre planejamento estratégico financeiro e planejamento tributário, mas não pode deixar de ter a motivação, né, porque a motivação ela começa, né, mas o que vai fazer mesmo o empresário ser bem-sucedido são as escolhas, né, as escolhas bem feitas, as decisões a serem tomadas de maneira correta e principalmente a persistência e disciplina. Disciplina. O Flávio falou um negócio muito importante para você que quer crescer no Instagram. Ele falou assim, a motivação está ali no Reels. Você tem que entender bem as ferramentas do Instagram. Por exemplo, o seu seguidor mais fiel, ele vai estar nos seus stories. Então, os seus stories eles são destinados para o seu seguidor mais fiel. O feed, que é o feed que você posta sem ser Reels, que aparece no seu feed, são para os seus seguidores menos engajados. Eles vão estar ali também. E para os seus não seguidores, é Reels. Seus não seguidores têm que postar Reels. Para você atrair novos seguidores, para aumentar a sua base de seguidores, de clientes, você tem que postar Reels. Ah, Johnny, entendi o jogo, então é só eu postar Reels? A resposta é não. Porque cada um dos conceitos das ferramentas dentro do seu Instagram tem a finalidade de atingir um determinado tipo de público. Justamente. Então ele gera Reels, fala assim, cara, como que o cara tem mais de 200 mil seguidores? Ele está botando Reels, está trazendo muita gente nova que está vendo o perfil dele o tempo todo. Então ele trouxe esse conceito, cara, ele é um contador, ele é um tributário assim como eu, e dá para você ter resultados, dá para você crescer, dá para você fazer coisas diferentes. Qual que é o seu Instagram para a galera te seguir? Flávio, @Flávio Contador Conceito. Colocou aí, @Flávio Contador Conceito, vai aparecer para você. Boa. Agora vamos especialmente agora na sua especialidade, né? Sim. Planejamento tributário para o ramo do comércio em geral. Você trabalha com supermercados, com depósitos de construção, você que trabalha com também drogarias, padarias, né? Mercearia. O pessoal lá de Minas fala, trem complexo, né? Trem difícil, viu? Trem difícil. Mas no impossível que estão a menor concorrência, né? Falam que o impossível é mais fácil, que lá a concorrência é menor, não é? As oportunidades estão onde o pessoal não quer, né? É isso aí. A grande parte das contabilidades procuram ou induzem os empresários a se manterem dentro do Simples Nacional, onde eu entendo que nem sempre o Simples Nacional é a melhor opção. Até mesmo para o contador, às vezes, é mais fácil, né? Para o contador pode ser mais fácil. Em alguns casos, sim. Mas o contador que ele é parceiro do cliente, né? Ele é parceiro do empresário, ele não pode simplesmente olhar o que é mais fácil para ele. Ele tem que olhar o que é melhor para o empresário. Porque, na verdade, ele está para poder impactar o lugar onde ele está trabalhando, o lugar onde ele está. Ou, no meu caso, eu posso estar impactando hoje o Brasil inteiro, né? Porque a gente atende o Brasil, a nível Brasil. Então, se o empresário tiver a consciência, que o empresário contábil tiver a consciência que ele pode mudar o jogo das empresas com base de redução tributária, através de planejamento estratégico, fazendo o controle até mesmo do endividamento, que o cliente muitas das vezes tem aquela dívida oculta, né, que é sobre a gestão da parte trabalhista, que muitos ainda também não conhecem. Isso é fundamental para que um empresário seja bem-sucedido. Flávio, quando você pega uma pessoa melhor dizendo, uma empresa nesse perfil para analisar, quais são os principais desafios ali, oportunidades que tem? Você falou do regime tributário, legal, é uma oportunidade. Tem alguma outra oportunidade disfarçada que normalmente o empresário desse segmento não vê? Sim, são várias, né, John? Cita alguma delas. O que acontece é que esse empresário, quando ele está no Simples Nacional, ele tem um estoque, muitas das vezes, alto, um estoque
que está parado ali, alto. E nesse estoque tem créditos tributários, como PIS, COFINS, né, monofásico, substituições tributárias, o ICMS, né, que está ali nesse estoque. E, em muitos casos, essa empresa, até por falta de conhecimento também, ela está tendo uma margem baixa, porque ela não está tendo um controle eficiente financeiro. E talvez, ela pode estar deixando dinheiro na mesa. Por quê? Se ela muda o regime, se ela estiver trabalhando na margem do prejuízo, ela pode, além de aproveitar o crédito de estoque, deixando de pagar impostos de maneira legal durante um determinado período, porque vai aproveitar todo este crédito, e também pode deixar de pagar o imposto de renda e a contribuição social se a empresa estiver operando no prejuízo, que muitos deles não conhecem por falta de gestão financeira. E a gestão financeira é uma das oportunidades que o escritório de contabilidade tem em fazer dinheiro também junto com o seu cliente. Uma vez que, se esse cliente ele não tiver uma boa gestão, você consegue vender para ele um BPO financeiro. E isso tudo é dinheiro que o contador tem deixado na mesa. Tem deixado. E a gente sempre fala, e você é um cara que defende da contabilidade ser mais estratégica, né? Sim. Como que você faz para o cliente ver valor numa contabilidade estratégica? É legal que ele... você vai pagar menos imposto, mas tem muito cliente que tem receio, né, de trocar de contabilidade, de mudar. Como é que você faz para mostrar o valor para o cliente que é importante ele ter a contabilidade estratégica e estar com você, ou pelo menos que ele olhe de uma forma diferente para o negócio dele? Além da redução da carga tributária, é mostrar para o cliente que ele precisa, de fato, ter conhecimento dos números da empresa. E é o conhecimento dos números da empresa que vai fazer com que ele passe para a próxima fase. Muitos clientes, eu já tive situações que o cliente que estava totalmente bagunçado, com um negócio pequeno, mas com um potencial gigante de crescimento. Assim que mudou de regime, o cara alavancou e já foi para 2, 3, 4 lojas. E isso porque, além da economia tributária que ele faz, ele começa a enxergar os números com mais clareza, né? E eu sempre falo o seguinte, isso eu sempre uso nas palestras, que é o quê? Por que o Titanic afundou? Porque ele não tinha uma visão, ele não tinha clareza daquilo que estava fazendo de fato, para onde ele estava indo, né? Tinha os perigos, que era o gelo, e ele acelerando, né? Os comandantes dele acelerando, sem ter aquela visão clara do negócio. Assim funciona com a empresa. Tem empresário que quer acelerar o processo sem conhecer os números. Quando pensa que não, esses passivos ocultos vêm, sem ele ter o conhecimento, e afunda o negócio dele. Ele entra no endividamento, entra no desespero, não conhece muitas das vezes os caminhos para poder se livrar desse endividamento também, porque existe também, pessoal, existe formas de trabalhar esses endividamentos, mas por falta de conhecimento o cara desanima, frustra, fecha, e o contador, até mesmo por falta de orientar esse cliente, mata o sonho do seu cliente, mata o sonho do empresário. A falta de clareza é complicado mesmo, porque a clareza é muito subjetiva, e para você gerar clareza e aumentar o nível de consciência, você muitas vezes precisa provar para o empresário que ele realmente vai ter um benefício com isso. Sim. Dizem que as coisas mais difíceis de trocar numa empresa é, em primeiro lugar, sistema, em segundo lugar, contabilidade. Justamente. E esse é o nosso maior desafio, porque a barreira de entrada é muito alta. É justamente. Só que a barreira de saída também é maravilhosa, porque o LTV, a recorrência é muito boa. Como você, Flávio, hoje, na sua estratégia de expansão, você capta os seus clientes e como você retém eles hoje? Como que é o seu trabalho para a galera que quer te conhecer, que quer te seguir, que vai estar ali na sua rede social, fala, poxa, eu quero conhecer um pouco mais do trabalho do Flávio. Como que você capta os novos clientes? Como que você retém eles? Sim. Além de usar as redes sociais para divulgar o nosso trabalho, a gente tem um departamento comercial montado, onde ele acessa, né, essas pessoas, os empresários desse segmento em específico. Então, a gente trabalha muito com o nosso comercial ativo, fazendo essa captação. E, no caso da retenção, é trabalhando próximo, mostrando sempre os resultados. Mostrando de uma maneira clara os números, a evolução da empresa, tanto da maneira financeira quanto na parte tributária. O que ele está tendo de resultado com aquilo ali e com as ações que a gente está tomando dentro da empresa dele. E não só a parte tributária, Johnny, a gente cuida muito também da parte estratégica mesmo, de uma forma geral.
né, de como economizar mais. Dentro da contabilidade, é possível, por exemplo, você enxergar um dinheiro parado dentro de um banco, numa conta corrente. Por que não dar uma dica para esse empresário fazer uma aplicação desse dinheiro quando você tem o conhecimento disso? Esse tipo de movimento faz com que a gente aproxime mais do empresário e ele tenha mais confiança naquilo que a gente está fazendo por ele. E essa confiança que fideliza o cliente, né? Ele ter a segurança que a empresa dele está nas mãos de pessoas capacitadas, que estão ali lutando pela empresa dele. Porque eu até vi uma vez você fazendo um vídeo chegando no Serac, falando aqui eu defendo o meu CNPJ. Construo meu sonho, onde eu construo meus sonhos e defendo o meu CNPJ. Justamente. É justamente isso. E ali eu até falo mais. Você não defende só o seu sonho. Eu não defendo só o meu sonho, mas o sonho também dos nossos clientes, dos nossos parceiros. Dos nossos colaboradores. Dos nossos colaboradores, da nossa família, de todas as pessoas que estão envolvidas, direta ou indiretamente com a gente. A gente tem que pensar como empresário na magnitude que a gente abraça, porque é muita gente envolvida. É cliente envolvido, família do cliente, colaborador do cliente. São os nossos colaboradores, a família dos nossos colaboradores. São os nossos fornecedores, a família dos nossos fornecedores. Por isso que eu falo, você empresário, você tem que ser uma máquina de realização de sonhos. Primeiro, do seu próprio sonho. Porque quando você realiza o seu próprio sonho, você realiza o sonho de todos que estão ao seu redor. Sim. Não adianta você estar numa empresa que o próprio empresário não está realizando o sonho dele. Justamente. Se eu estou na empresa, vamos dar um exemplo, eu sou um colaborador do Flávio, e o Flávio não está realizando os sonhos dele, cara, eu não quero ficar nessa empresa. Se nem ele está realizando o sonho dele, eu vou realizar o meu. É impossível, né? É impossível, eu quero que ele realize, porque se ele realizar, eu vou junto. E se ele realizar, eu vou ou aprender, eu estar ali de passagem na empresa, nesse exemplo que eu dei, ou eu vou estar ali com ele, construindo a jornada junto com ele. Então, assim, a partir do momento que o seu time compra o seu sonho, ele está com você. Justamente. Tá com você. O jogo, Johnny, para a gente deixar bem claro para os empresários, né, e até para os colaboradores também, o jogo da empresa, quando ela abre, ela entender qual que é a missão dela, para que ela está nascendo, o que ela vai impactar, o que ela vai fazer de diferente. Porque só abrir para poder ter dinheiro, faturar, não é o ideal. Por quê? Vai chegar um ponto que você vai focar somente no faturamento, vai focar só no faturamento e vai esquecer dos resultados. Vai esquecer de entender o porquê que você entrou e quem você está alcançando com isso. E quando você entende quem você alcança, os seus resultados eles não vão dobrar, eles vão se multiplicar. Porque uma pessoa vai indicando a outra, uma pessoa indica a outra. Os seus resultados se tornam exponencial. Sem você colocar a mão, o negócio está crescendo, está desenvolvendo, porque você se torna uma referência naquilo que você faz. E é isso que faz toda a diferença em todos os segmentos. E isso não é só na área contábil, né? Eu sempre digo o seguinte, uma pessoa que tem uma referência, seja em qual área for, todo mundo quer procurar, quer estar perto dela. Por que muitas pessoas dentro do FAIRE hoje, estão dentro do FAIRE hoje? Porque quer estar conectando com pessoas que são referência. Como você, como o Joel J, como Caio Carneiro, como Flávio Augusto. Querem estar próximo de pessoas que geram resultados. Ninguém quer estar andando, né, com pessoas que não estão dando resultado. Isso é fato, pessoal. Então a gente precisa de se conectar. E essa conexão é através daquilo que você gera de resultado, é aquilo que você gera de riqueza. Eu sempre falo assim, nós somos geradores de riqueza. E o que nós estamos fazendo, quando eu falo geradores de riqueza, não é somente a riqueza financeira, é a riqueza de valores, é a riqueza de conexão verdadeira. Porque é isso, muitas das vezes é mais com quem você anda do que o que você tem. Vale mais com quem você anda, quem você é, do que aquilo que você tem. Aquilo que você tem é consequência daquilo que você é. Total, eu concordo totalmente com isso. E você falou de geração de riqueza, eu também acredito muito nisso. E acredito muito no resultado, né? Porque nós somos pagos pelos resultados que nós temos. Cada um tem a vida que merece. Por mais que doa isso para muita gente, cada um tem a vida que merece, cara. E eu falo assim, quando a gente não tem resultado, nem as pessoas que amam a gente respeitam a gente. Como não assim? Acredita, né? Não acredita. Vou dar um exemplo. O Joãozinho, a mãe dele chega e fala assim, eu amo o Joãozinho, mas coitado, não deu sorte.
coitado, ele não conseguiu, né? O Paulinho, o Pedrinho, o Flavinho, o Ricardinho, o Dioninho, ele não tem resultado, tadinho. Mas quando você tem resultado, até quem não gosta de você te faz reverência. E te respeita. Porque as pessoas são pagos pelos resultados que elas têm. E tem muita gente boazinha que fica boazinha por muito tempo. Uma pessoa boa é diferente de uma pessoa boazinha. Sim. Você pode ser uma pessoa boa, mas uma pessoa boa que tem resultado. Uma pessoa boa que seja justa. Né? Que tem resultado. Porque tem pessoas que são boazinhas, e essas pessoas boazinhas, muitas vezes, ela é injusta com ela mesma. Sabe por quê? Porque ela dá sim para tudo. Ela quer ser amada pelos outros. A gente não tem que ser amado, porque o amor acaba, mas o respeito ele fica. Justamente. Então, assim, o resultado ele é muito importante. E você falou da referência, né? Da gente ter novas referências. A referência pra gente é muito importante, a gente tem que sempre estar levando a régua. Quando estou perto do Flávio, cara, ele fala de bilhão como eu falo de R$1.000, assim. 100 mil reais o cara tá falando de bilhão. 500 mil reais o cara tá falando de bilhão. Então, assim, é uma referência diferente. Só que pra gente é importante essas referências. E quanto mais a gente se desconfortar e aprender a sobreviver e viver e tirar uma decisão, um insight dessa parada, viver no desconforto, ou seja, eu quero me sentir confortável no desconforto, eu evoluo. E aí, falando de ambiente e falando de referência, Flávio, por que você decidiu, como que você conheceu, por que você decidiu estar com a gente no Fire Club? Você é sócio hoje nosso. Sim. Você é sócio desse clube de negócio que tem vários empresários que você se conecta, que você leva conteúdo e conhecimento, que a gente já vai chegar no seu evento, que você vai fazer um evento, sim, já vem fazendo eventos. Por que você decidiu entrar no Fire Club e trazer e compilar esse conhecimento para a sua galera, para quem te segue, para os seus alunos, para os seus clientes? Simples, Johnny. A gente sempre precisa de estar conectado com pessoas que estão na mesma sintonia, na mesma energia. Ou, o que eu quero dizer é o quê? Isso é clichê, todo mundo já sabe disso. Todo mundo que vai ouvir aqui, eu tenho certeza que já ouviu alguém falando. Que se a gente está numa roda de 4 amigos, né, a gente vai ser o quinto, igual. Então, ou seja, se você está na roda de 4, que é 0 à esquerda, você vai ser o quinto 0 à esquerda. Se você está na roda de 4, que tem um pensamento de evoluir, de crescer, se desenvolver, você vai ser o quinto. Então, esse é o foco, essa é a ideia, esse é o jogo. Né? Eu gosto de falar assim, sendo mais impactante. Se você faz parte de um grupo de 4 idiotas, você vai ser o quinto idiota. Se você faz parte de um grupo de 4 milionários, você vai ser o quinto milionário. Justamente, é mais forte. É mais forte. Mesmo. E isso é legal, porque a gente está lá nesse clube. E você, empresário, também pode entender um pouco mais com esse clube, se conectando com esse cara aqui, se conectando comigo, se conectando com a Carla Martins, se conectando com a MLS, que é uma liga de empresários, com Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro. Vai estar um QR Code na tela, pode escanear o QR Code e entrar em contato com a nossa equipe. A gente vai conseguir te explicar tudo, como funciona esse clube. E nesse movimento de clube, nesse movimento de mentoria, nesse movimento de entender que o conhecimento aplicado, ele transforma, o Flávio faz também um movimento de educação, né, Flávio? Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho esse movimento pra gente e também contasse sobre o seu evento, que estaremos juntos no próximo, né? Sim. Estaremos juntos no próximo. E conta um pouquinho desse pilar educacional. Por que você resolveu entrar primeiro? Uhum. E hoje, como é que funciona os eventos que você vem fazendo? Tá ok. Primeiro, por que eu resolvi entrar no meio educacional? Porque eu entendo que o empresário hoje brasileiro, principalmente em nossa região, está muito despreparado, está muito no amadorismo e é preciso se profissionalizar para alcançar novos patamares. E pensando nisso, eu trouxe soluções para poder fazer com que o empresário, além de ter melhor gestão, tenha mais tempo de qualidade também com a família. Assim como nós ouvimos na palestra, né, de antes de ontem do André Menezes, onde ele fala do empresariário, eu falo muito sobre isso, com base até no que o André mesmo, eu aprendo muito com o André, dentro dos nossos treinamentos, dentro dos nossos cursos, dentro das nossas mentorias. Então, é sobre isso, o poder da comunicação, o poder da educação, levar o conhecimento para empresários. E não só para empresários, para contadores também. Contadores que querem mudar o jogo, contadores que querem sair do quadrado dele ali. Então, é isso aí. Então, dentro dessa primeira pergunta é isso. Há questões dos eventos. Hoje a gente faz o café com contador, que normalmente é feito de 3 em 3 meses. Esse café com contador ele tem o objetivo de
apresentar não somente o trabalho da contabilidade, mas a importância do profissional também, do empresário se tornar mais profissional. Então, a gente leva muito conhecimento, é um evento que se conecta muito com os empresários e também ele é aberto para contadores. Fora isso, tem o podcast, né, que falei, o Contador Conceito, no YouTube. Entra lá, se inscreva, vocês vão ter conteúdo lá de primeira. Amanhã nós já temos uma transmissão ao vivo às 7 horas. Não vai ter isso, né? Vai cortar. Vai ter a gente tem o podcast. Peraí, corta porque não vai postar amanhã. Não vai postar amanhã, eu estou transmitindo como se fosse ao vivo. Mas fala que tem um podcast e tal, aí você fala o horário do podcast. Então tem o podcast Contador Conceito, toda quinta-feira às 19 horas. Café com Contador online, toda segunda-feira às 7 horas da manhã, com muito conteúdo, muita informação. E o Conexão Conceito Contador, que acontece toda terça-feira, que acontece toda primeira segunda-feira e terceira segunda-feira do mês, às 19 horas, online, ao vivo no Instagram. Olha que legal, que interessante. Ele faz um movimento de educação e tem frequência. Tem vários tipos de entregas diferentes para gerar frequência. Meu irmão, muito bom. O próximo evento seu é em agosto? Vai ser em agosto. Nós divulgaremos em breve, ele vai divulgar a data lá no Instagram dele. Fiquem espertos no Instagram dele. Eu quero que você me fale um pouquinho agora o que você gosta de fazer na vida pessoal. É hobby, assim, mas hobby. O que você gosta? Olha, no hobby é andar de bicicleta, ficar mesmo com a família. Que legal. Isso é muito, muito importante, né? A gente ter um momento de qualidade. Mas é isso, Johnny. Andar de bicicleta? Andar mais de bicicleta, fazer minha caminhada, minhas atividades físicas e ficar muito com a família. Sou muito caseiro, cara. Muito bom, Sou muito caseiro. E mineiro dizem que é mais caseiro? É verdade? Olha, acredito que não, porque dizem que, como Minas não tem mar, eles vão para o bar. E os bares em Minas são lotados. São lotados. Então, assim, tem bares lá de qualidade e tal. Mas eu sou mais caseiro. Você é mais caseiro. E onde você quer chegar, Flavião? Cara, isso é um compromisso com uma promessa feita sobre algo, e quando a gente se compromete, a gente chega mais rápido no resultado que a gente gostaria. Sim. Resultado tangível, que dá para mensurar o que você quer alcançar em pouco tempo, em poucos anos. Dá um prazo e uma visão, por favor. Olha, para esse ano, a meta de janeiro a dezembro é dobrar faturamento. Eu não falo em número de clientes, porque hoje eu não trabalho com questões do número de clientes. Eu trabalho com base do faturamento. E lucro, resultado. Então, a nossa meta já para dezembro é alcançar esse resultado. E para o próximo ano é alcançar pelo menos 50% da meta deste ano, que é o dobro, né? Se a gente tem um faturamento X hoje, eu quero alcançar o dobro esse ano, então para o próximo ano eu quero pelo menos o mesmo resultado deste ano. Muito bom. Gente, uma salva de palmas para ele. Flávio Borges com a gente aqui. Meu irmão, eu quero te agradecer. Obrigado. Por tudo. E pelo impacto que você vem trazendo no mercado contábil. Continue firme nas redes sociais, saiba que você pode contar comigo. Tamo junto. E deixa um recado final para o empresário, para o contador, para as pessoas que vão te seguir agora. De novo, Flávio Borges. Flávio Contador Conceito. Flávio Contador Conceito no Instagram. Então, para você que é empreendedor, a vida de empresário não precisa de sofrer mais do que o necessário. Tá? Não precisa sofrer mais do que o necessário. A jornada do empreendedorismo pode ser feliz a partir do momento que você trabalha com estratégia. Você deixa de ser um empresariário e torna-se um empresário de verdade. E é possível alcançar resultados reais, desde que você trabalhe com inteligência. Então, é possível ser feliz empreendendo. Vem com a gente. E como a gente é feliz, a gente termina esse podcast empreendendo nesse podcast de verão. Você, por favor, curte esse vídeo, comenta, compartilha. A gente vai continuar entregando mais, produzindo mais conteúdos como esse, que são super enriquecedores. Quero agradecer mais uma vez o Flavião que está aqui comigo. E vamos terminar esse podcast com energia, né? Vamos treinar no chama? Vamos lá. 1, 2, 3, chama! Valeu!